Hoje vamos para o final do século XIX, então relaxe enquanto vamos para Londres. Robert Coombs nasceu em Londres em 1882. Seu pai também se chamava Robert e ficava longe de casa por longos períodos, pois trabalhava como mordomo em um transatlântico, o que significava que o jovem Robert e seu irmão Nathaniel, que nasceu em 1883, foram principalmente criados por sua mãe, Emily. A família era conhecida por ser feliz, e Emily era muito orgulhosa de seus dois filhos. Ela foi descrita como uma senhora muito agradável e prestativa, que sempre se certificava de que seus meninos fossem para a escola bem arrumados e que sua casa estava sempre limpa e arrumada. Na década de 1890, a família se mudou para a 35 Cave Road, em Plaistow, que fica na zona leste de Londres. Os dois meninos sempre foram relativamente obedientes, mas agora, à medida que cresciam e como Robert se tornou um adolescente, era mais difícil para a mãe deles, Emily, discipliná-los, especialmente porque o pai deles estava tão frequentemente longe de casa no mar. Robert era uma criança muito imaginativa e tinha talento musical. Muitos de seus professores disseram a seus pais que ele parecia maduro para sua idade jovem, mas eles também estavam preocupados com sua fascinação por literatura do tipo quadrinhos, conhecida na Grã-Bretanha vitoriana como Penny Dreadfuls. Essas eram publicações que continham muitas histórias baseadas em ficção sobre heróis, vilões e o sobrenatural, e Robert parecia estar lendo-as em todas as oportunidades. Apesar de alegre e brilhante, Robert também sofria de períodos de ansiedade. Em junho de 1895, Robert, marido de Emily, retornou para casa após seu navio chegar a Londres. A vida parecia boa. A família passava tempo junta, aproveitando os longos dias de verão, mas inevitavelmente ele teve que voltar ao trabalho e no 4 de julho de 1895, Emily se despediu de seu marido enquanto ele voltava para seu navio. Como de costume, ela ficou um pouco triste ao vê-lo partir, mas se consolou com o conhecimento de que tinha seus dois meninos e que seu marido havia deixado dinheiro suficiente para sustentá-los até que ele retornasse. Alguns dias depois, na segunda-feira, 8 de julho, Robert, de 13 anos, passou a noite lendo enquanto seu irmão Nathaniel, talvez aproveitando o fato de que seu pai acabara de partir, começou a aprontar. Sua mãe já estava um pouco para baixo. Ela estava cansada e tinha sido um longo e quente dia. Após um tempo, com Nathaniel continuamente desobedecendo-a, ela o esbofeteou. Logo depois, ela foi para a cama. No dia seguinte, Robert e Nathaniel levantaram-se cedo e, após pegarem dinheiro da bolsa de sua mãe, foram ao campo de cricket do Lord para ver uma partida de cricket com o famoso jogador, W.G. Grace. Eles retornaram no dia seguinte para ver a retomada do jogo. Os meninos continuaram a aproveitar os dias quentes de verão, brincando ao ar livre com seus amigos e gastando o dinheiro que o pai deles havia deixado para a mãe. Tudo parecia normal. Quando o dinheiro começou a faltar, Robert decidiu penhorar alguns dos pertences de seus pais. No entanto, ele era muito jovem para poder fazer isso, então ele pediu a um marinheiro de 39 anos chamado James Fox para fazer isso por ele. O Sr. Fox prontamente atendeu. Por volta do dia 13 de julho, os vizinhos começaram a notar que não viam a Sra. Emily Coombs há cerca de uma semana e perguntaram para dois meninos se estava tudo bem. Eles explicaram que a mãe deles tinha ido para Liverpool, pois uma tia rica havia morrido e ela iria herdar parte de sua propriedade. No entanto, uma vizinha chamada Sra. Burridge achou muito estranho que a mãe dos meninos simplesmente fosse embora sem contar a ninguém, então entrou em contato com a tia deles. Ela era uma senhora muito simpática que era casada com o irmão do pai dos meninos e, curiosamente, também se chamava Emily, mas para evitar confusão era conhecida como Sra. Emily Harrison Coombs. Após receber a mensagem da Sra. Burridge, a Sra. Harrison Coombs ficou muito preocupada. Ela já tinha ido à casa, na Cave Road, em 2 ocasiões anteriores, mas ninguém havia atendido a porta. Então, no dia 15 de julho, por
Por volta das 6 da tarde, ela voltou à casa com a senhora Burridge. Dessa vez, um homem atendeu a porta. Ele apenas a abriu ligeiramente, e quando ela perguntou se poderia ver a senhora Coombs, o homem respondeu que ela tinha ido para Liverpool e fechou a porta. Nem a senhora Emily Harrison Coombs, nem a senhora Burridge sabiam quem era esse estranho homem, mas, por sorte, quando as duas senhoras se viraram para sair, elas notaram Robert e Nathaniel caminhando em direção à casa. A senhora Harrison Coombs perguntou instantaneamente a eles onde estava a mãe deles e calmamente, sem expressão, Robert explicou que a tia rica de sua mãe havia morrido e ela tinha ido para Liverpool para resolver as questões dos imóveis. Robert e seu irmão então se viraram e saíram correndo para brincar no campo de recreação. No entanto, a senhora Emily Harrison Coombs estava confusa. Ela achou estranho que sua cunhada simplesmente fosse para Liverpool sem contar a ninguém e deixasse os meninos com um cavalheiro um tanto estranho. Então, 2 dias depois, na quarta-feira, 17 de julho de 1895, às 9 horas da manhã, ela voltou para a casa na Rua Cave, número 35. Ela bateu na porta, mas novamente não houve resposta. Desta vez, ela estava determinada a entrar. Ela não seria dispensada por um estranho ou por um adolescente. Ela retornou novamente às 20 passadas 1, e desta vez a porta foi atendida por um de seus sobrinhos. Antes que eles tivessem a oportunidade de dizer qualquer coisa, ela arrombou a porta e marchou pelo corredor. Ela olhou em volta e notou imediatamente que a propriedade estava desarrumada e tinha um cheiro horrível, o que era estranho, pois sua cunhada sempre mantinha a casa muito arrumada. Ela se dirigiu ao salão dos fundos, onde viu Robert e o homem que havia atendido a porta jogando cartas. Eles pareciam alarmados ao vê-la, e com uma voz severa, ela perguntou a Robert onde estava sua mãe. Desta vez, seu sobrinho não parecia tão calmo, e ele murmurou que ela tinha ido ver uma vizinha chamada Sra. Cooper, e então se ofereceu para levar sua tia para vê-la. No entanto, a Sra. Emily Harrison Coombs não acreditou no que ele estava dizendo, e exigiu entrar no quarto de sua mãe. Robert disse que ela não podia, pois estava trancado e ele não tinha uma chave. Ela estava se tornando cada vez mais preocupada e impaciente. Nesse momento, o mais jovem dos 2 meninos, Nathaniel, tinha ido para o jardim através de uma janela, aparentemente em um estado muito ansioso. Agora que ela entrou na propriedade, não sairia até visitar todos os cômodos. Ela mandou um recado para a proprietária pedindo a chave reserva do quarto da Emily e quando chegou, ela subiu as escadas. Ela destrancou a porta e a abriu nervosamente. Ela foi dominada pelo cheiro mais horrível e, ao espiar para dentro do quarto, se deparou com a visão macabra do corpo morto de sua cunhada deitado na cama. Estava em um terrível estado de decomposição e estava infestado de larvas. Ela mal podia acreditar no que estava presenciando, mas apesar de seu estado de choque e horror, a senhora Harrison Coombs conseguiu chamar a polícia. Antes da chegada da polícia, Robert, que agora estava se sentindo bastante angustiado, contou à sua tia o que aconteceu na terrível noite de 8 de julho de 1895. Ele disse que seu irmão tinha se comportado mal e sua mãe o havia batido. Nathaniel estava muito chateado e disse que queria matá-la, mas não conseguia fazer isso sozinho, então pediu a Robert para fazer. Robert disse que naquela noite ele dormiu na cama de sua mãe e por volta das 3h45 da manhã ele se levantou e a esfaqueou. A senhora Harrison Coombs perguntou se Emily estava acordada quando ele fez isso. E ele respondeu que sim, ela estava com a mão sobre o rosto. Quando o policial Robert Twart chegou, ele inspecionou a cena e imediatamente notou uma faca tipo adaga no pé da cama e um objeto tipo cacetete entre a cama e a janela. Logo, ele foi acompanhado pelo médico da polícia, chamado Dr. Kennedy, que, apesar do terrível estado do corpo, concluiu que a causa da morte foi uma facada no coração. Robert Coombs, de 13 anos, seu irmão Nathaniel, de 12 anos, e James Fox, de 39 anos.
foram advertidos pela polícia e levados para a delegacia para interrogatório. Conforme as notícias do crime se espalhavam, jornalistas chegaram à Rua Cave, número 35. Eles entrevistaram amigos e vizinhos e descobriram que todos consideravam os Combs uma família simpática e amigável. Os vizinhos contaram aos repórteres que os dois meninos haviam agido completamente normal durante os 10 dias anteriores e nenhum deles tinha ideia de que o corpo de sua mãe, Emily Combs, estava decompondo no quarto de cima de sua casa. Após intensos questionamentos, a polícia não acusou Nathaniel de qualquer participação no crime, e mesmo que pensassem que James Fox poderia ter sido um cúmplice, ele foi considerado não envolvido. Então, Robert Combs foi acusado do assassinato de sua mãe, Emily Combs. O sensacional julgamento começou no Old Bailey, em Londres, no dia 9 de setembro de 1895. Apesar de sua tenra idade, a acusação estava determinada que o acusado, se considerado culpado, deveria ser enforcado por seu crime. A estratégia de defesa era simples. Eles teriam que provar que o acusado estava insano quando cometeu o assassinato. Seu pai testemunhou que sua falecida esposa era uma mulher excitável que ria e chorava ao mesmo tempo. Ele confirmou que o nascimento do primeiro filho causou-lhe muito sofrimento. Ele também contou ao tribunal que seu filho começou a reclamar de dores de cabeça quando tinha 4 anos de idade, e isso foi confirmado pelo médico. No entanto, o Sr. Combs, ao responder a uma pergunta da promotoria, disse que não havia histórico de doença mental em seu lado da família. O fato de Robert estar tão obcecado em ler romances baratos foi levantado nos tribunais e aproveitado pela imprensa. Uma nova discussão surgiu sobre se essas produções literárias seriadas baratas, que continham crime e violência, poderiam ter influenciado uma mente tão impressionável. Mais testemunhas foram chamadas, parentes, amigos, vizinhos, e o médico da prisão que observaria o comportamento e o estado mental de Robert durante o tempo entre sua prisão e julgamento. O médico George Edward Walker observava Robert desde 18 de julho de 1895. Ele contou ao tribunal que notou uma mudança no comportamento do réu por volta do dia 5 de agosto, quando ele começou a reclamar de dores na cabeça. Quando o Dr. Walker examinou a cabeça de Robert, ele notou uma cicatriz muito leve logo à frente de sua orelha esquerda, que em sua opinião pode ter sido causada por instrumentos usados no momento de seu nascimento, e se eles comprimiram o cérebro, podem ter causado alguma instabilidade mental. Nathaniel também foi convocado como testemunha para relatar o ocorrido na Rua da Caverna, número 35, no dia 8 de julho de 1895. Ele deu um relato grave e angustiante dos eventos. Quando todas as testemunhas deram seus depoimentos, o júri se retirou para considerar seu veredito. Após 1 hora, eles retornaram. E o chefe do júri se levantou, e quando o juiz perguntou se eles consideravam o réu culpado ou inocente, ele respondeu culpado com uma recomendação de misericórdia por causa de sua pouca idade e porque o júri não acreditava que ele entendesse a gravidade de seu ato. O juiz, Sr. Justice Kennedy, instruiu o júri a determinar claramente se o réu era ou não insano e pediu-lhes novamente para se retirarem e considerarem seu veredito. Quando retornaram, o chefe do júri se levantou de novo. E quando perguntado se eles consideravam o réu culpado ou inocente, ele respondeu, culpado, mas acrescentou que o júri considerava o réu ter estado insano quando cometeu o ato. O juiz então condenou Robert Combs à custódia na prisão de Holloway, a critério de Sua Majestade. Robert voltou para sua cela. Ele havia sido salvo do carrasco, mas logo depois foi enviado para o hospital psiquiátrico Broadmoor, onde se tornou o paciente mais jovem. Ele permaneceu lá até 1912, quando aos 30 anos foi libertado após cumprir 17 anos de prisão.
Em 1914, 2 anos após sua libertação de Broadmoor, Robert foi para a Austrália, seguindo os passos de seu irmão. Quando a Primeira Guerra Mundial foi declarada, ele se alistou no exército e, com seus talentos musicais, tornou-se um músico e um carregador de maca. E, em 1916, ele foi condecorado com a Medalha Militar por bravura notável em campo. Após a guerra, Robert foi trabalhar em uma fazenda na pequena vila australiana de Nana Glen, em Nova Gales do Sul. Ele também lecionava música para outros moradores da vila. Robert Coombs morreu em 7 de maio de 1949. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Por favor, deixe seus comentários ou feedback, como de costume, e eu verei vocês no próximo breve caso.